Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, O Sábio e o Canoeiro. Conta-se que um filósofo, ao atravessar largo rio numa canoa, perguntou ao canoeiro se ele entendia de astronomia. Não, senhor, respondeu o trabalhador. Em toda a minha vida nunca ouvi falar esse nome. O sábio replicou: sinto muito que você tenha desperdiçado a quarta parte de sua vida. Você sabe alguma coisa de matemática? O pobre homem sorriu, meneou a cabeça e respondeu-lhe: não. Então o sábio tornou a dizer: lamentavelmente você perdeu outra quarta parte de sua vida, meu amigo. Logo em seguida perguntou a terceira vez: sabe algo sobre geologia? Não, nunca fui à escola, replicou o canoeiro. Bem, amigo, quase toda a sua vida foi mal empregada. No momento em que conversavam, a canoa bateu numa pedra e o canoeiro então tirava a jaqueta para nadar até a margem do rio. Perguntou ao filósofo: o senhor sabe nadar? Não, respondeu o sábio. Sinto muito, o senhor desperdiçou toda a sua vida com as ciências e agora em poucos minutos a canoa se afundará. Grande ensinamento, né, gente? Quantos de nós não fica buscando explicações para uma série de coisas e o fundamental a gente deixa para trás? Tem muita gente que acha que pelos seus diplomas, pelo seu currículo vasto, entende alguma coisa sobre a vida. E às vezes o mais simples, o cara que nunca passou pela escola, que nunca teve um professor, que nunca teve uma orientação científica, sabe muito mais sobre a vida. E o que é mais importante? Não é que a gente não tem que estudar, não é que a gente não tem que ter as ciências, mas tudo tem que ter o seu equilíbrio. Se a gente achar que a teoria ela é sempre mais importante do que a prática, nós estamos perdidos. Se a gente deixar só a prática sem teoria, nós estamos perdidos. Grande parte, eu pelo menos como professora, eu acreditava, ou melhor, eu tenho a certeza de que desses pensadores, desses teóricos que fazem os livros para que os professores estudem, entrem no consenso qual é a prática pedagógica que eles vão escolher para dar aula, nunca passaram por uma sala de aula. Não têm ideia do que acontece numa sala de aula. Tem suposições ou então eles fazem aquelas amostragens, né? Que pega lá meia dúzia de alunos de uma escola, de outra escola, de alguns professores, fazem uns questionamentos e montam suas teorias, mas não estiveram de fato ali na pele, como um professor está. Eu, enquanto professora há mais de 32 anos, eu observei isso. A minha prática nasceu da minha prática, não da teoria. Eu não precisei ficar procurando Vygotsky, Freud e seja lá quem for para determinar que tipo de aula que eu tinha que dar conteúdo e como desenvolver esse conteúdo no aluno. A teoria para algumas coisas foi legal, foi bacana, né? Metodologia, por exemplo, que são as regras numa sala de aula. Você tem que planejar a sua aula, você tem que usar a lousa dividindo ela em 3 vezes, apagar a lousa no final de uma aula. Quer dizer, a sua conduta na sala de aula, você precisa ter uma teoria, você precisa saber o que você deve fazer ou não fazer numa sala de aula. Essa teoria foi válida. Agora, a teoria do construtivismo, as aulas que eram baseadas no tradicional, algumas coisas a gente pega, outras na prática a gente tem que rebolar e fazer. Não é o teórico que vai lá e determina como que você vai resolver um problema em sala de aula. Então, eu cansei de ver pessoas pegando diploma por correio, sem nem ter feito presencial, sem nem saber aquilo que estava lendo, feito um monte de xizinho para passar em prova, ou alguns até pagaram os seus certificados. Então, pessoas que têm a teoria, só a teoria, como quando a gente termina de fazer a graduação, eles já falam, né? Você tem que fazer pós-graduação, depois da pós-graduação, mestrado, depois do mestrado, doutorado e por aí vai. Eu não quis ir além.
né? Eu não quis, assim como eu também não quis sair da sala de aula. Muita gente falava, entrou na sala de aula, depois você vai virar coordenadora, depois você vai virar supervisora, quem sabe um dia, né, diretora, uma secretária de educação. Você vai crescendo. Tem pessoas que entram na carreira para subir, né? E o fato de você se tornar um diretor não significa que você sabe mais do que um professor. O fato de você ser um secretário de educação não significa que você sabe mais do que um professor. Porque até o próprio professor, ele aprende com o aluno, para vocês terem uma ideia. Às vezes o aluno tem uma bagagem tão grande, hoje em dia, por causa da internet, a molecada sabe tanta coisa que eu não sei. Então o fato de você tirar um certificado ou você subir num cargo, não quer dizer que você é sábio. Agora, sábio é aquele que sabe sair das situações, independente se ele tem curso, diploma para isso. Ele sabe passar pelas adversidades. Ele sabe dar solução para as adversidades. Esse é um cara sábio. Você conversar com uma pessoa que mora no campo e uma pessoa que mora na cidade, você vai falar assim, um Zé Ruela que mora lá no meio do mato lá. Esse Zé Ruela, ele sabe tanta coisa. Ele não precisa de relógio para ver a hora. Eu tinha um tio, irmão do meu pai, ele teve um tempo que ele se tornou pedreiro, ele descobriu essa habilidade dele, aí depois já de uma certa idade. Ele aposentou e mesmo assim não queria ficar parado, aí começou a mexer com obra. E eu lembro que ia chegando perto do meio-dia, ele me gritava, Patrícia, traz para mim um pouquinho de Coca-Cola. E eu falava para ele assim, mas... Ele falava que aquilo lá abria o apetite dele para o almoço. Traz um pouquinho de Coca-Cola que está na hora, já está chegando a hora do almoço. Eu falava para ele, mas como que você sabe que está chegando a hora do almoço sem relógio? Ele falava, olha o sol que está telando em cima de mim. Ele ficou muito tempo na área rural. Então ele sabia horas pelo andar do sol. Tem pessoas que não precisam de relógio para acordar. Pode ver, tem gente que dá 7 horas da manhã já tá 6 horas da manhã, 7 horas da manhã já tá de pé, já sabe que o dia tá clareando. Então, sábio é aquele que é observador, é aquele que tá aprendendo no dia a dia a lidar com as situações. Olha, quer ver uma coisa que eu achei absurdo uma vez? Eu levei uma cachorra que eu tinha, a Samantha, para fazer um exame na veterinária. E a veterinária na minha frente abriu um livro extremamente grosso para procurar que tipo de síndrome que a minha cachorra podia estar tendo naquele momento. O veterinário não sabia o que a minha cachorra tinha. Ao invés de mandar fazer um exame e ver através de exames o que podia estar acontecendo, não, ela ficou tentando adivinhar o problema da minha cachorra. E aí, como ela não conseguiu adivinhar olhando, ela foi lá para os livros, para a teoria dela. E ficou procurando na minha frente, um livro grosso. E ficou procurando na minha frente. Eu falei para ela assim, mas o que a senhora está fazendo? Ela falou, estou procurando aqui o nome da doença. Ou é isso, é isso, é isso. Eu só preciso tirar dúvida. Ela foi buscar na teoria. Ela, na prática dela, não sabia. Aí eu ia entregar minha cachorra na mão de uma veterinária que não tinha aquela demonstração de segurança, porque a prática, ela te dá uma sensação de segurança. Esse pescador aqui desceu do barco e falou, o barco vai virar, eu vou sair nadando. O senhor não sabe nadar? Então o senhor perdeu sua vida toda. O senhor tem letras, o senhor tem conhecimento em matemática, sabe tudo sobre planeta, mas o senhor não sabe o fundamental, nadar para salvar a própria vida. E qual de nós não somos? Todos nós fazemos umas besteiras dessas de vez em quando. A gente acha que sabe muita coisa e quando é posto na prática, uma criança te dá um olé. E a gente desmerece a inteligência das crianças. A gente desmerece a inteligência de adolescente. A gente acha que nós somos mais velhos, sabemos mais. Tem isso também, não é só certificado, questão de idade. Na época dos meus pais, meus avós, olha, fica calado. Os mais velhos é que tem que ser obedecido. Eu ainda vim com um pouco disso também. Tanto é que em casa eu falava assim, olha, minha casa, minhas regras. Isso, o que é? É um orgulho endurecido dentro de nós, de achar que nós sabemos sempre mais porque somos mais velhos. Nós temos que ser respeitados por ser mais velhos, esse fato eu não volto atrás. Mas a questão de ouvir o mais jovem, talvez eu não tenha dado essa oportunidade ao meu filho.
e muitas vezes para os meus alunos, porque eu já vim nesse embalo de que o mais velho é que manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, na verdade, é uma ignorância. Isso, na verdade, eu estou indo baseado numa teoria lá atrás, de que os velhos é que mandam e os novos obedecem. E, na verdade, os mais novos podem ter tanto conhecimento quanto os mais velhos, principalmente pela tecnologia. Está lá no celular o tempo todo, eles estão aprendendo o tempo todo, mais coisas até do que os mais velhos. Não é deixar o poste fazer xixi no cachorro, não é trocar as funções. Pai, mãe, professor tem que ser obedecido, respeitado, mas nós temos que dar condições aos jovens de abrir a boca também, de falar aquilo que eles sabem, porque muitos deles já sabem coisas que nós adultos não sabemos. Então, o sábio vem ser quem? Aquele que sabe atravessar as situações, as adversidades. Não só pela teoria, mas pela sua prática. O canoe, o sábio aqui é esse, e não aquele que tirou um diploma, aquele que tem dinheiro, aquele que tem boas condições, aquele que é o mais velho. Isso não significa ser sábio. E dentro dessas alternativas do que eu estou passando para vocês, nós temos que passar isso para o aluno em sala de aula. Enquanto professor, nós temos que valorizar o que o aluno sabe. Nós temos que trazer para a sala de aula a vivência do aluno como um contexto a ser trabalhado. Não é porque é um aluno que ele não pode desenvolver, ele pode dar exemplos que vão ajudar no contexto ensino-aprendizagem. O aluno ele pode ajudar ele muito com a prática dele, com a vivência dele. Então, por isso que hoje, em sala de aula, é muito colocado fazer rodas de conversa. É muito importante esse momento informal, mas que acaba trazendo contextos, temas para o professor trabalhar em sala de aula. Experimenta fazer todo dia em sala de aula uma roda de conversa. Dê a sua aula, o seu conteúdo, o seu tema, mas puxa uma roda de conversa sobre o tema que você está querendo desenvolver. Puxa uma roda de conversa aleatória sobre o que vocês querem falar hoje. Tem uma caixinha que a gente costuma fazer em rodas de conversa também, que lá dentro tem alguns temas. A criança chacoalha a caixinha, né, e tira lá um tema. Então sai de lá a palavra amor, por exemplo. O que você tem para falar sobre amor? Então a criança vai falar sobre amor. O outro puxa um papelzinho, tá lá, amizade. O que você tem para falar sobre amizade? Então, é importante essas rodas de conversa sobre sentimentos, sobre ações, sobre coisas que levam polêmica, né? Pedofilia, traição, leis, aborto. Esses temas que quando você joga numa caixinha, a criança pega, ela vai levantar uma série de situações e você vai conhecer melhor o seu aluno. Então, não é só teoria, não é só chegar lá e falar, hoje nós vamos ter matemática multiplicação. Ponto. Tem que ter dias assim, mas não todos. A criança tem que ter o momento dela falar, dela se expressar. Porque vai vir muita sabedoria ali, vai vir muita coisa como contexto para você tirar temas para serem trabalhados em sala de aula que faz sentido para o aluno. E aí ele pode dizer que ele fez uma escola produtiva, uma escola real, que trouxe para ele situações para ele resolver lá fora. E não aquela escola que infelizmente está falindo, que é a escola do repassar conhecimento, só dar conhecimento, só dar teoria. Segundo Vygotsky, segundo Freud, segundo não sei quem. Já não está funcionando mais assim. Então a escola precisa dar uma melhorada nessa questão, né? E a gente aprende aqui com esse texto, como eu tenho falado, né? Todas essas parábolas, elas trazem uma reflexão para trabalhar em sala de aula, uma reflexão sobre a nossa própria vida. E é importante que a gente aprenda, principalmente aqui com esse texto, a questão da humildade. Ser humilde, reconhecer que você não sabe tudo. Reconhecer que sempre tem alguma coisa para você aprender com alguém que você menos espera.
que talvez não tenha o mesmo tanto de diploma que você tem. A humildade tem que ser a nossa companheira para reconhecer o conhecimento, a sabedoria do próximo. A vivência dele pode nos ajudar, inclusive, a salvar a nossa vida.